vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo rio. Meu nome é Ana Maria de Paula, tenho 54 anos, sou mãe de santo da Umbanda, zeladora da Umbanda, sou presidente da comunidade afro-ancestral e sou agente cultural. Eu tô aqui para falar sobre a vivência dentro da religiosidade, que no meu caso é a Umbanda, que eu acho que com todo esse tormento todo dessa pandemia, esse sofrimento, essas dificuldades, eu acho que a religiosidade é o ponto que a gente precisa para ter força para ir além. E eu, enquanto zeladora, eu tenho um contato muito estreito, né, com esse mundo, porque as pessoas, além de cuidar do físico, precisa principalmente cuidar do espiritual, que eu acho que é o que mantém a gente com fé, com esperança, com vontade de fazer melhor, vontade que tudo isso acabe. E eu sempre falo que o que pauta a minha religiosidade é a fé. É a fé que vai melhorar, a fé que tudo isso vai acabar, a fé que a gente vai conseguir passar por tudo isso, que a gente vai continuar com os nossos perto, né? Porque na medida que vai chegando, que a gente vai tendo notícia, a gente vai ficando meio apavorado por conta de que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque é um segredo, você não sabe. Hoje você tá aqui, amanhã você pode estar com problema, você pode estar com Covid, você pode ser contaminado. E eu acho que nesse ponto, o que mantém a gente forte é a fé. Eu sou de uma família católica, mas a gente sempre teve esse lado para a espiritualidade. E eu me descobri médium, eu tinha 8 anos, né? E na época, né, eu tenho 54, então faz bastante tempo. Na época, os meus pais não tinham muito sabedoria para entender que eu era uma médium. Aí foi muito difícil. Eu via, eu conversava e eu tinha um índio amigo, que eu achava que era um índio, mas na verdade era meu caboclo. E esse meu caboclo trabalhava com o meu padrinho. E um dia ele falou que quando meu padrinho não estivesse mais aqui, eu ia seguir a missão, né? Que é o meu caboclo Preda Branca. Então, eu sempre estive dentro da Umbanda, dentro desse mundo cheio de segredo, desse mistério todo, e eu só fui vir a entender qual era a minha função dentro disso depois que eu casei, depois que eu fui morar fora, e eu separei e voltei. Aí eu comecei a entender que estava faltando alguma coisa, e essa coisa era cumprir a missão que me foi dada com o Caboclo Pedra Branca. É uma coisa assim que não dá muito para explicar, porque eu não consigo medir a Ana antes e a Ana depois. A Ana é essa aqui, a Ana que acredita que Oxalá é a força maior, que é filha de Inhaçã, que é filha de Xangô, junto com o Mulu, e é isso a minha vida. E a espiritualidade, essa espiritualidade, né, quando eu falo espiritualidade, eu não estou dizendo só da Umbanda, eu estou dizendo no geral, né? Cada um tem uma crença, cada um tem uma fé, no meu caso é a Umbanda, e é ela que me mantém, é ela que me sustenta. E eu acho que, eu sempre falo que o portão da minha casa é a luz no fim do túnel. Por quê? Quando as pessoas chegam pra mim, elas já foram pra todos, já foram pra igreja, já foram pro médico, então eles chegam como a luz no fim do túnel mesmo. E eu não posso errar, né? Porque é a última chance que tem. Eu não erro, e eu tenho que fazer, não erro, quando eu falo que eu não erro, não é que eu sei de tudo não, mas eu faço de tudo para fazer o certo, para afagar, porque às vezes a doença, o mal não é nem físico, o mal não é nem físico, o mal é espiritual. Às vezes um abraço, uma conversa, um sorriso, um afago já faz muito para quem chega ao meu portão, né? Que eu falo que nós da religião de matrizes, a gente é muito taxado, né? Agora a gente não vai falar, o assunto não é o racismo, mas o preconceito, mas também acaba sendo, mas é com a gente que eles encontram um afago, porque a religião de matriz, ela não julga, ela não pergunta, ela não critica, ela só afaga. Qualquer pessoa, independente do que foi feito, independente do que ele passou durante a vida, a gente faz aquela máxima, né, que é fazer o bem, fazer a caridade, sem olhar quem, sem esperar nada em troca e sem julgar. Isso é a espiritualidade que eu conheço e fui criada.
a respeito do preconceito, o que eu tenho para falar é assim, ó, que hoje as pessoas sabem fingir melhor que aceita, né? Porque não aceita, porque assim, tudo que é voltado à religião de matrizes, eu enquanto mulher negra, macumbeira, mãe de santo, eu entendo muito bem isso, assim, que se eu sair na rua com isso aqui, vai ter uns 2 ou 3 que vai me apontar e dizer, lá, ó, que ela cultua o demônio. Só que não tem como cultuar uma coisa que a gente não acredita. A gente não acredita no demônio. O demônio é o que tá dentro da gente, é o bem e o mal. Cada um tem o caminho, né? Escolhe ser do bem, aí é Deus. Escolhe ser do mal, aí é demônio. Não, é uma pessoa só, é única. Ela que escolhe. E o preconceito, eu falo que o preconceito é aquele conceito que você tem daquilo que você não conhece. Quando as pessoas conhecerem o que é Umbanda, o que é o Candomblé, eles vão entender que de maldade a gente não tem nada, né? Uma vez eu fui numa escola lá no conjunto e a menina perguntou por que a gente faz macumba entregando comida para espírito na esquina, na encruzilhada, né? Mas ela falou esquina. Aí eu falei, você sabe o que significa isso? Aí ela falou, não, eu vou te explicar. O que acontece? Na época dos escravos, os escravos fujões saíam das senzalas, fugiam das senzalas, eles precisavam se alimentar. E o que acontece? Os escravos que ficavam, eles escolhiam a encruzilhada para botar comida para os escravos comerem. Era a farofa, que era sustância, o frango, a carne, que era para dar mais sustância, a vela para espantar os bichos, para não juntar bicho na comida, e a pinga para acabar o frio. Isso é o que a gente faz. A gente, quando a gente quando a gente assenta alguma comida na encruzilhada, nada mais é para louvar os nossos antepassados escravos, fujões que fugiram. Não tem nada de maldade. Macumba é um instrumento musical, né? Ele é uma árvore que dá, eu acho que na Nigéria, eu não sei muito bem, não sei se eu estiver falando bobagem, mas é da África, é um instrumento musical. Então quem dança macumba é macumbeiro, não tem nada a ver com Umbanda e Candomblé. Eu ainda não sou macumbeira, mas eu vou aprender a dançar macumba. Como tudo na vida, tudo que é do povo negro, que é voltado para o povo negro, na medida do tempo, ela vai embranquecendo, né? Eu sempre falo que tudo que é voltado para o negro, ele vai perdendo um pouco o sentido, né? Para mim, eu sou da Umbanda é sincretismo. Por mais que eu saiba que São Jorge não é Ogum é Ogum, veio da África, um orixá africano, mas o que acontece? Quando chegou aqui, para os escravos cultuarem os seus orixás, foi preciso fazer esse sincretismo. Por mais que eu seja da Umbanda e tenho o sincretismo dentro daquilo que eu acredito, eu sei, eu tenho conhecimento e eu sinto que os meus deuses são africanos, são negros. E o Candomblé e a Umbanda estão embranquecendo, eu acho que é a palavra, né? E nem tudo que falam hoje, e é muito doído, né? Pra mim, assim, enquanto mulher negra, é muito doído, porque eu vejo que a minha fé, ela tá mudando, as pessoas estão mudando a visão do que é a religiosidade afro-brasileira por conta das pessoas brancas que estão entrando dentro da religiosidade africana, que é normal num país racista, preconceituoso, como é o Brasil, isso acontecer, que a partir do momento que tem um branco à frente, aí perde um pouco essa coisa de que tudo que remete ao negro é ruim, né? Porque se o branco, antes, quando era só uma religião de matrizes, do povo preto, era ruim, era do demônio. Então, a partir do momento que vai embranquecendo, isso me deixa muito triste, porque a gente vai perdendo sentido. O que eu mais temo é quando o meu neto, eu tenho 3 netos, Cauã, Miguel e João. E o João, eu sinto que ele é o meu herdeiro, em todos os sentidos, por toda a conexão que a gente tem, eu acho que o João é meu herdeiro. E eu tenho muito medo de quando ele tiver na época de herdar o meu terreiro, de herdar a minha missão, perco o sentido para ele, porque já não é mais uma religião negra, é uma religião que embranqueceu. E isso, como tudo, é desesperador, porque a partir do momento que você tira o direito da ancestralidade, o que é ancestralidade? Nada mais a gente tá aqui, não digo saudando, mas agradecendo que os meus ancestrais fizeram, lutaram. Muita gente tem, como o povo negro tem Zumbi, tem Teresa de Benguela, tem
Gangazumba, tem Dandara. Mas, para mim, os meus heróis, as minhas heroínas negras, é a minha avó, que nasceu numa senzala em Serrania, é o meu avô, que eu era pequena, tinha 5, 6 anos, ele mostrava o tronco no meio do quintal da casa dele e falava que ali era usado para chicotear os avós, os tios. Então, essa história, para mim, é muito presente, porque a gente sempre falou sobre isso. Eu falo que eu tenho uma avó que nasceu na lei do ventre livre, morreu com 102 anos de idade, e ela não era descendente de escravo, ela era descendente de um povo que foi escravizado. E a partir do momento que a gente vai perdendo espaço para o branco, para o povo branco, não que não possa, mas eu acho que tinha que ter uma forma de ser sempre lembrado que Umbanda e Candomblé é uma religião de matriz africana, que é o povo negro que responde por ela. Não dá para falar de um preto velho sem lembrar do meu avô chicoteado, né? Não dá para falar do caboclo sem lembrar do índio que foi morto. Então é uma história. E a partir do momento que ela vai se dissipando, né, para vários núcleos, vai perdendo sentido. E a minha preocupação enquanto mãe de santo, enquanto agente cultural, enquanto zeladora da Umbanda, é exatamente isso, é mostrar que, independente da história, a Umbanda e Candomblé é uma crença do povo negro. Isso não pode ser esquecido, não pode ser mudado, não dá para falar do preto velho sem falar de ancestral, e quem tem ancestral é o povo negro. Né? A história do povo negro, o preto velho está aqui nessa terra trabalhando hoje por conta de tudo que ele sofreu nas senzalas, por aí, né? Então não dá para desmistificar, não dá para falar sobre isso. Eu tenho uma coisa que quando eu trabalho com uma preta velha que chama Sabina, e todas as vezes que ela vem em terra, quando ela vai embora, me dá a sensação das costas ardendo. É a sensação mesmo. Um vai falar que é loucura, outro vai falar qualquer coisa, mas eu sei o que eu sinto. E essa sensação me remete às chibatas, né? Então não tem como uma pessoa branca incorporar uma preta velha e sentir. Porque não é a história, né? Não é a vivência que ele teve, não é a história que... Não estou dizendo que está certo, que está errado. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que a história do povo preto está embranquecendo. É por isso que hoje existe o preconceito... como que eu vou dizer? Ele é escondido. Não é que deixou de ser preconceito, não. Continua sendo, mas se for uma pessoa branca que é da religião de matriz, então ficou boa. Porque se era do preto é ruim. E isso é muito triste, é muito difícil. Eu tenho uma filha que ela já fez 7 anos de santo, só não deu obrigação dela ainda, mas vai dar agora em breve, se Deus quiser. Ela é adochada, raspada, catulada, ela é do Candomblé. Eu não me sinto à vontade, por mais que eu conheça o Candomblé, e eu conheço porque eu vivi 10 anos da minha vida dentro de um terreiro de Candomblé, eu não tenho fundamento, eu tenho conhecimento, fundamento eu não tenho, então eu não posso falar daquilo que a gente sempre fala, não dá para eu dar de comer daquilo que eu não comi. Então eu falo da Umbanda, né? A Umbanda, ela é uma religião diferente, são crenças iguais com fundamentos diferentes, né? Porque eu trabalho com mensageiro, eu não trabalho com orixá. A partir do momento, enquanto eu não entrar no roncó do Candomblé, não raspar meu cabelo, não deitar pro santo, não ficar 21 dias recolhidas, eu não trago o orixá na minha cabeça. Eu tenho os mensageiros, e o meu mensageiro é Nhaçã, o Munu e Xangô. São esses, é mensageiro, não é orixá. Essa é a diferença, que a Umbanda, ela não trabalha com a essência do orixá puro. Ela trabalha com mensageiros que trabalham para o orixá. É meio confuso, mas é como se fosse o Papa e o Bispo. Né? Que o Papa é a força maior. Eu estou dando esse exemplo que é para ficar bem entendido assim. O Papa é a força maior e existe o Bispo, o Padre. A Umbanda é isso, né? A Umbanda existe o Candomblé, que são fundamentos totalmente diferentes. O que a Umbanda não tem nada a ver com o Candomblé, mas eles se encontram, né, dentro dos trabalhos, dentro das oferendas, dentro das rezas, dentro do significado de cada orixá, de cada símbolo, de cada situação. Isso é Umbanda. O Candomblé, ele é uma religião de mais hierarquia,
né? A Umbanda não, a Umbanda é aquela coisa de pé no chão, come com a mão, anda descalço, roupinha de chita, uma roupinha, é a humildade, né? Porque é senzala, é negro, é pobre, é isso, Umbanda é isso. E o Candomblé não, o Candomblé ele vem, né, da África, que eram reis e rainhas, então tem essa diferença de culto e diferença de posicionamento. Se eu fosse do Candomblé, eu jamais poderia sentar, jamais poderia não, até poderia, né, se fosse alguma coisa que eu achasse necessário, assim, sentar e comer junto com os meus filhos. A Umbanda é assim, o Candomblé não. O Candomblé, o pai de santo, o zelador, fica numa extremidade e os filhos que não são feitos de santo ficam em outra porque não tem a hierarquia do conhecimento. Eu acho que a partir do momento que se banaliza a luta, ela perde o sentido, né? Porque o preconceito, o racismo não acabou, eles só aprenderam a falar, né? Então, e a gente percebe, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu a respeito de racismo, eu ainda falei para ele, não tem como eu falar de racismo com você que é branco, você nunca vai entender o que eu tô falando. E eu falei, olha, não fala daquilo que você não sente, e é exatamente isso, não dá para eu conversar de racismo com uma pessoa branca, privilegiada, que mesmo que ela não seja privilegiada, ela tem mais privilégios, né? Mesmo que não sendo privilegiada, ela tem mais privilégios. E a partir do momento que vai se banalizando essa luta, né? E eu acho que a mídia tem muita culpa nisso, porque eu acho que ela explora de uma maneira diferente, porque ela bate a sopra, né? Ela mostra de um jeito, aí depois diminui aquela situação. E com toda a violência, com toda a morte, com toda essa crueldade que existe, eu acho que a gente está perdendo espaço, a gente não está conquistando nada, continua do mesmo jeito, o mesmo racismo, a mesma luta, a mesma dificuldade, o mesmo preconceito, as mesmas dificuldades de oportunidade, as mesmas histórias, é mimimi, é vitimismo, porque isso é o que a gente mais escuta, né? É mimimi, é vitimismo, eu falei, olha, não é vitimismo porque você não sentiu e não é mimimi porque me magoa. Se me magoa não pode ser mimimi, alguma coisa tem. E eu fico muito triste de entender que, às vezes, se percebe que é muito fácil pegar carona, né? Dessa história de ancestralidade, de luta. Então vai pegando uma carona e vai embranquecendo, vai perdendo a força, vai deixando de ser importante. Não, mas não precisa falar sobre isso, porque eu também sei, saber não é sentir, né? E eu acho que o racismo, e eu falo assim, sem medo de errar, assim, ó, o racismo é muito presente, sabe, todos os dias, se eu for pro centro, todo dia eu tenho uma situação de racismo, eu tenho uma situação que eu entro numa loja, não me atende, eu tenho uma situação que eu sento num bar um pouco mais, um pouco menos popular, e eu demoro mais tempo para ser atendida, eu entro numa loja com um pouquinho mais um pouco melhor de marca, as vendedoras ficam enrolando para me atender. Então isso é diário, né? E tá perdendo isso, tá perdendo a importância, né? Agora eu falar de racismo, a pessoa fala, imagina, eu tenho até a irmã da minha prima é negra, né, que eu acho que é a fala mais racista que existe na vida. Eu não sou racista, eu tenho um avô negro, não existe isso, né? Existe o avô, mas não existe a luta. Daquela pessoa que tá ali agora, branca, privilegiada, não existe a luta. E eu fico muito triste, eu tenho muito medo mesmo, de verdade, de quando o meu neto, o João, né, que ele é mais retinto feito eu, tiver na vida, assim, né? Porque a minha preocupação é que eu tenho um neto branco, eu tenho um neto que o Cauã é branco, o Miguel, ele é negro, mas ele é mais clarinho, já entra no colorismo, a dificuldade pode ser menos, e o João não, o João é retinto feito eu. Então, a minha preocupação é como que eu vou embutir na cabeça desse menino que ele é amado por duas famílias, uma família negra, uma família branca, mas quando ele tiver com um amigo do Cauã, que é irmão dele, numa situação, ele vai ouvir uma piadinha. Como que a gente vai arrumar a cabeça desse menino? Então é muito difícil, é muito preocupante. Isso eu não quero dizer que a gente não tem que se misturar, não. A gente tem que se misturar sim, tem que ser tudo junto e misturado, mas tem que ser falado, né? E tem que ser falado de verdade, do jeito que é, se doer, se ferir, se machucar, mesmo assim tem que ser falado.
Eu acho que o melhor futuro para os meus netos é a educação. Eles têm que estudar. Eles têm que estudar, eles têm que se formar, eles têm que ter uma profissão, eles têm que ser alguém. E quando eu falo ser alguém, não é ser alguém financeiramente, não. Ser alguém de conhecimento do que eles estão fazendo nessa sociedade. Entender que eles são netos de uma mulher negra, macumbeira, que não teve muitos privilégios, que meio que empurrou mesmo, assim, foi abrindo. Eu vim num caminho de uma luta, né, que é da minha mãe, da minha avó, e a minha mãe, ela não era militante ativa, mas a minha mãe militava todo dia comigo em casa, todo dia minha mãe militava. Eu lembro de coisas que a minha mãe falava que hoje eu vivo, que hoje eu uso como argumento para alguma coisa. E eu acho que a minha missão enquanto avó é não pintar esse mundo cor-de-rosa, nem pro João, nem pro Cauã e nem pro Miguel. Por quê? O Cauã também vai ter os problemas dele, porque ele não vai entender por que um amigo não gosta do irmão, que é negro. Ele é uma criança de 10 anos, então pra ele a cor da pele é o que menos importa. A gente conversa muito sobre isso, ele fala, vó, eu não entendo por que essa discussão. E ele não entende mesmo, né? Não é entendimento pra ele. Então eu acho que a primeira luta é a luta que você tem em casa, com aqueles que você educa, aqueles que você... E é totalmente diferente do pai dele, por exemplo, o Felipe, a Elise e o Lucas. Eles veem uma mãe militante, eles não são, tanto quanto eu. Mas eles veem essa mãe falando, essa mãe trazendo isso à tona, essa mãe discutindo por uma fala na televisão, e eu falo que a militância em casa é pior que fora, porque em casa dá vontade de você, vem cá, senta aqui que eu tô tua mãe, você vai escutar e pronto, acabou. Mas eu fico muito preocupada do que o João vai encontrar, porque eu acho que está aumentando, sabe? A violência está aumentando, o racismo está aumentando, até por conta de política, por conta da gente tem como chefe maior uma pessoa totalmente fora de qualquer possibilidade humana. Desculpem, mas eu tinha que falar isso, porque é uma coisa que a gente sente todos os dias, né? Quem manda num país é aquele que pode tudo, não tem discernimento, não tem amor, não tem solidariedade, não tem nada. E quando ele está nesse lugar, a gente sabe que quem colocou ele naquele lugar concorda com tudo que ele está fazendo. Então ele está lá, mas tem sementes dele aqui, né? E essas sementes pensam como ele, e essa semente ela vai usar de violência, vai usar de palavras que ferem, vai usar de autoridade, vai usar de você sabe com quem você está falando. E isso, eu acho que a gente regrediu muito nesses 2 anos, 2, 3 anos, eu acho que a gente regrediu muito, né? Por mais que estão sendo falado, fala-se muito, mas fala-se de qualquer jeito, não é uma coisa a fundo. Fala-se de preconceito, de racismo, de luta do povo negro, de ancestralidade, mas fala como se estivesse falando de um gibi, de figurinha. E não é isso, não dá para ter conhecimento sem entendimento, né? E as pessoas, o povo preto precisa entender que a gente tem que estar muito mais forte, muito mais focado, com muito mais disposição de luta agora, porque agora tá ficando muito mais difícil. Ao invés de melhorar, tá piorando. Porque agora a gente vê essas situações com muito mais facilidade, com muito mais vezes você vê uma situação de violência, de racismo, e o que mais dói é quando isso acontece e a pessoa fala, mas não é nada disso, não foi por isso, isso dói porque a gente sabe o motivo que foi, né? Eu sempre falo que se tiver no ponto de ônibus, se a polícia passar, tiver no ponto de ônibus um bandido branco e o meu filho arrumadinho porque ele trabalha no supermercado, ele é gerente do supermercado, a polícia vai dar geral nele e se bobear leva ele preso, só por o simples fato dele ser negro. A minha filha, ela passa pela mesma coisa, né, porque é uma mulher negra, militante, e então é desesperador, sabe? É muito difícil. Eu sempre falo que se eu não achasse que poderia mudar, a minha luta não teria sentido, né? Eu só tô aqui falando porque eu acho que é possível mudar. Eu acho que a gente tem que encarar o racismo de frente, a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, a gente é julgado, a gente é condenado pela cor da pele, sim, a maneira que as pessoas nos tratam tem muito a ver com a cor da pele, sim. Eu queria deixar muito claro que a história embranquecida, ela não é esclarecida.
E eu acho que as pessoas pretas, elas têm que se impor enquanto pessoa preta, porque a gente tem direito, a gente tem deveres, a gente tem lutas, a gente tem alegrias. O mundo, ele é maravilhoso, as pessoas que habitam nele, que às vezes deixam a desejar, mas eu acho que tudo na vida tem um ponto que você consegue partir daí, né? A minha relação de amigos, eu tenho muito amigos brancos e amigos de verdade mesmo, assim, que eu amo desesperadamente, que eu falo que não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com o coração, né? Eu acho que a gente não deve, eu acho não, né? Porque eu acho que não tem que achar, a gente tem que saber que é possível mudar isso, né? E todas as vezes que eu vou na escola, que eu vou falar alguma coisa sobre racismo, sobre empoderamento, sobre dores, eu sempre falo que se daquelas 40 crianças que estão sentadas, adolescentes, estão sentados, se eu conseguir plantar essa sementinha em um, eu já vou ter feito justo por estar nessa vida, por estar viva até hoje. É essa a intenção. A gente não dá para mudar todo mundo, mas dá para mudar um pouquinho cada dia, um pouquinho por vez. Eu sou militante 24 horas por dia, só que eu acho que tudo é com amor, tudo é com carinho. Se tiver que brigar, a gente briga sim. Se tiver que falar alto, a gente fala sim. Mas eu acho que a violência, você quebra ela com amor. Não, que duas forças que se chocam, explode. Mas quando vem uma violência muito grande de fala, de olhar, de atitude, de gesto, se você quebra essa atitude com amor, você desbanca a violência daqui, né? Então eu falo que não dá pra brigar faca com faca. Não dá pra ser, tem que ser a faca com carinho, a faca com conversa, a faca com amor, o tapa com abraço. Então, a partir do momento que a gente entender que qualquer coisa que a gente queira nesse mundo, a gente consegue com amor, o resto tudo a gente consegue. Amor é a palavra, né? Porque se você der o amor, ele é uma palavra que vem, que está envolto em todas as outras, respeito, admiração, perseverança. Então, se você tem amor, o resto vem e não precisa fazer muito esforço. É isso.